Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com você, meu irmão. Esteja com você, meu irmão. E nós estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entregar as primícias do nosso dia. Hoje nós estamos iniciando num horário um pouquinho mais adiantado, mas nós estamos aqui não por religiosidade, mas principalmente por obediência à palavra dele, por amor acima de tudo a ele e por amor ao nosso próximo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que o Espírito Santo nos move a nos reunirmos todos os dias pela manhã para discernirmos um pouco sobre a palavra de Deus e compartilharmos do pão que tanto o nosso espírito precisa para combater o bom combate, para que a gente possa, sim, estar diante de Deus todos os dias, porque não há felicidade sem Ele. E para iniciar o devocional de hoje, eu gostaria de trazer uma pequena reflexão antes de orarmos e fazermos a leitura. Bom, reflete um pouquinho comigo. Quem ou o que satisfaz o seu coração? Quem ou o que satisfaz o seu coração? Você ora buscando Jesus como um faminto busca por alimento? Uma vez eu vi uma cena muito forte de na internet, uma pessoa postando uma criança chorando porque estava com muita fome. E aí a pessoa chegava para essa criança e trazia um suquinho de caixa. E com esse suquinho de caixa ela saciava um pouco da fome dela. Você ora por Jesus, para Jesus, buscando por Jesus, com essa mesma intensidade, assim como um faminto chora por fome, busca por fome, busca por comida, busca por alimento, porque está necessitado de fome. A sua oração é diária, é constante, ou é apenas no momento em que você está com dificuldade? É muito importante a gente lembrar que as provisões terrenas, elas fazem parte e trazem algum conforto para nós. Uma casa, um carro, isso nos traz um bom conforto, né? Boas roupas para vestir, isso nos traz conforto, nos dão conforto. Mas nunca vão nos trazer uma satisfação plena, nunca, nunca. O carro vai acabar, a casa vai ficar para outra pessoa, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E é a palavra, é a verdade que nos traz o conforto. Jesus nos traz esse conforto. Ele é o pão que nos alimenta, é a água da vida. Hábitos pecaminosos dão a falsa sensação de felicidade. Muitos deles dão, a grande maioria, posso falar, que dá a sensação de uma felicidade. Mas as consequências desses pecados, eles são consequências amargas e trazem consequências, muitas delas, para o resto da vida, não havendo mais como voltar atrás. Pessoas que cometem adultério nos seus casamentos podem contrair uma doença sexualmente transmissível que não há cura. Podem transmitir isso para o seu cônjuge, para a sua família. É uma consequência muito pesada. E, e muitas delas acabam acontecendo por conta de um hábito pecaminoso que momentaneamente traz um prazer, mas que destrói absolutamente tudo. Ser feliz mesmo, só com Jesus. Só através de Jesus é que nós conseguimos completar esse vazio que muitas das vezes falta dentro de nós. E o Espírito Santo quer falar para nós hoje sobre o pão da vida.
Então, se você puder, se você tiver condição física nesse momento, curva sua cabeça em reverência à palavra de Deus e vamos orar juntos. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Quanto Tu és grandioso, Pai, nos proporcionando o pão de cada dia, nos proporcionando o dia de hoje, estarmos vivos. Pai, nós queremos deixar a nossa relação contigo cada vez mais sublime, nos entregando a Ti o tempo inteiro, com súplicas, orações, porque Tu és grandioso, Senhor, e nós te amamos, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor é, Paizinho amado. Obrigado, Pai, obrigado, porque independente se estamos no muito ou se estamos no pouco, nós vamos glorificar o Teu santo nome, nós vamos render graças a Ti, porque Tu és digno disso, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Se em algum momento nós pecamos contra Ti, perdoa os nossos pecados. Proporciona-nos, Pai, a vida eterna, escrevendo o nosso nome no livro da vida. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, fala conosco nessa manhã. Dá-nos, Pai, o pão que alimenta o nosso espírito, que nos traz esperança, que nos proporciona a vida eterna. Nós queremos beber dessa água, dessa fonte que jorra água viva, para que nós nunca tenhamos sede. Paizinho eterno, livra-nos do homem mal, do laço do passarinheiro. Os dias são maus, Senhor. Os dias são maus. Mas nós sabemos que mesmo diante de tantas pessoas iníquas nesse mundo, nós sabemos que ainda existem aquelas pessoas que são enviadas pelo Senhor, que fazem boas obras, sem olhar quem, sem se vangloriar delas. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, para essas pessoas que o Senhor as considera como filhos, como filhas, provê para elas também, Pai, cada dia mais e mais. Proporciona-nos, Pai, a sabedoria para ler a Tua palavra e entender sobre ela. Aquelas que ainda não Te conhecem, Senhor, use da Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa as convencer, elas possam ainda, que há tempo, se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão dos seus pecados, reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Olha para nós, Pai, nesse momento. Cuide de nós, Paizinho. Nos enche com o Teu Espírito Santo para lermos a Tua palavra e entendermos sobre ela. É o que nós oramos em unidade, nós aqui juntos. Em nome do Teu Filho Jesus, já Te agradecemos. Amém. 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 Bom, se você tiver com a Amém. sua Bíblia aberta, glória a Deus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos fazer a leitura do Evangelho de João no capítulo 6. Primeiro nós vamos ler o versículo 35 do capítulo 6. Depois nós vamos ler do 60 até o final, até o 70. Tá bom? Então, se você encontrou João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, você pode ler. Se você não encontrou ou não está com a sua Bíblia aí, eu já estou compartilhando aqui na tela. Então, você pode fazer a leitura. Quem pode ler para nós? Quem pode fazer a leitura para nós? Amém. Amém? Amém. Diz assim, ó. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém. Agora, tia, continua a leitura a partir do verso 60 até o final, até o 70, por favor.
Eu passo para uma outra irmã ler, que eu estou aqui no comércio, e eu vou atender Amém. uma pessoa. Amém. Amém. Quem pode ler? Amém. 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 Pode ler, dona Rita. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, os seus discípulos murmuravam a respeito disso. Disse-lhe: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir Filho do homem para onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Até o final? Isso, irmã, até o final, até o 70. Tá. Há mais alguns de vós que não crerem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Nunca vos escolhi, a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Ah, Glória a Deus. Obrigado, irmão. não. Jesus é quem satisfaz a nossa fome, a nossa sede espiritual. É Jesus. No seu ensino sobre o pão da vida, uma multidão buscava por Jesus porque tinha visto um milagre da multiplicação. E eles estavam satisfeitos com os peixes, com os pães. Estava todo mundo de barriga cheia. Todo mundo estava bem alimentado. Todo mundo estava de barriga cheia. Mas Jesus mostrou que o mais importante do que o pão do corpo mortal, mais do que o peixe, mais do que o pão do, mais do que a necessidade física, é o pão que dá a vida eterna. Esse pão que dá a vida eterna é o próprio Jesus, como ele bem mencionou no verso 35. Eu sou, João 6, nós lemos João 6, começamos a fazer a leitura a partir do verso 35, o Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Jesus diz: Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Jesus que falou isso aqui, está escrito, está na sua Bíblia. Então, mais do que a necessidade de comer e beber, Jesus é o pão que traz a vida eternamente. Jesus aqui, eu quero só fazer um parênteses aqui. Em nenhum momento aqui Jesus está falando para você deixar de trabalhar. Em nenhum momento aqui Jesus está falando para você deixar de se esforçar. O apóstolo Paulo, ele é bem claro também quando diz: aquele que não quer trabalhar, então não coma.
Nós devemos sim trabalhar, nós devemos sim nos esforçarmos, nós devemos sim pagar a quem devemos, nós devemos sim nos esforçar e pagar as nossas contas. Isso é um dever cristão. Mas acima de todas essas coisas, acima de tudo isso, há a necessidade, existe a necessidade de entendermos que Cristo é o pão da vida. Então, Jesus faz a multiplicação dos pães, dos peixes, enche a barriga de todas aquelas pessoas começam a seguir Jesus, Jesus começa então a falar que eu sou o pão da vida, Jesus começa a falar aquele que comer a minha carne, beber do meu sangue, ele começa a falar coisas que, infelizmente, para aquelas pessoas, parecem ser duros demais para ouvir, que foi o que nós lemos em seguida, né? Primeiro, a tia Maria fez a leitura de João no versículo 35, 6:35, João 6:35, que está aqui na tela, e depois a dona Rita começou a fazer a leitura de João do capítulo 6, do versículo 60, e foi até o final, até o versículo 70. E foi até o versículo 70. Jesus, então, ele começa a falar sobre esses ensinos. E esses ensinos a respeito de quem é a pessoa de Jesus, de quem aquelas pessoas deveriam colocar a esperança, de quem eles deveriam entender, de onde viria a provisão deles, ali começava a contrariar o pensamento de que muitos estavam buscando, o que eles queriam. Alguns ficaram escandalizados com as palavras do nosso Senhor Jesus. Alguns ficaram escandalizados e deixaram então de seguir, deram as costas para Jesus. As nossas expectativas, ou melhor, as expectativas dessas pessoas que deram as costas para Jesus, contavam apenas com interesse natural e imediato. Eles precisavam de comida, e era o que eles queriam. A partir do momento em que Jesus mostrou para eles um outro ponto de vista, um outro ponto de visão, eles não quiseram aquilo dali. O que eles queriam era a provisão para o que eles precisavam momentaneamente, a comida. Só que eles esqueceram do estado de fome espiritual e de morte que eles tinham por estarem longe de Deus. Porque é isso que acontece quando uma pessoa ela está longe de Deus. Quando as pessoas estão longe de Deus, o espírito fica fraco. Porque não tem alimento, não se alimenta. De maneira semelhante, muitos vão até Cristo hoje em busca de soluções rápidas para os seus problemas pessoais. Muitos vão, vou começar aqui, parece que se converter hoje, se eu me converti hoje como um passe de mágicas, tudo vai acontecer bem na minha vida a partir de agora, já que eu sou convertido, comecei a rezar, comecei a orar, e a partir de agora tudo vai ser as mil maravilhas. Bom, não é isso que Jesus fala. Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que Cristo quer que nós façamos e tenhamos é fé. Fé que Ele está no controle sobre todas as coisas. E que, lógico, nós devemos fazer a nossa parte. Se esquecemos do mais importante, que é ir atrás de Jesus e crer nele, do que adianta levantar todos os dias? Do que adianta? Porque o carro que você tem vai acabar. A casa, quando você morrer, vai ficar para outra pessoa. A casa que você, quando você morrer, vai ficar para outra pessoa. Meus avós maternos faleceram já tem um tempinho.
Eles tinham uma casa. Eles faleceram, os filhos venderam a casa, distribuíram o dinheiro, acabou a casa. A casa está com outra pessoa. Os meus avós paternos, a mesma coisa. Tinham propriedades. Morreram, os filhos venderam, acabou a casa. Então, sempre vai ficar. As coisas desse mundo são passageiras, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, no final, aqui no versículo de número 67, João 6, 67, Jesus pergunta aos apóstolos, depois de terem sido abandonados, depois que Jesus foi abandonado por várias pessoas, centenas de pessoas, Jesus pergunta para os 12, e vocês também não querem ir? E vocês também não querem ir? Vão! Vão! Jesus pergunta, e vocês também não querem ir? Então Pedro responde para Jesus, Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E isso fez com que essa revelação do próprio Espírito, do próprio Deus, que o próprio Jesus fala, não fui eu quem os escolhi os 12, toda a vida um de vocês é o diabo. O próprio Jesus fala que quem revelou isso para eles foi o próprio Deus. Quem revela quem é Jesus para nós é o Espírito Santo, irmãos. Nós temos que ter essa responsabilidade de entender que nós temos as nossas necessidades diárias, sim, temos, mas que, acima de tudo, Cristo, ele está conosco o tempo todo, e ele quer que nós tenhamos comunhão com ele, andando com ele lado a lado, andando com ele lado a lado. Então, na hora que você estiver diante de um problema, que você achar que não tem solução, não fica achando que não tem uma solução. Existe a solução. A solução você sabe qual é. As dificuldades do dia a dia pode ser que te impeçam de orar, te impeçam de você, de repente, orar até antes de comer alguma coisa, de almoçar, de jantar, de comer um lanche. Às vezes é uma pressa que é por lá você não pega na Bíblia para ler, você não faz uma leitura. Começa a se esforçar para que isso vire um hábito. Ler a Bíblia é alimento espiritual. Você não toma café da manhã? Você não almoça ou janta? Da mesma forma que você precisa alimentar o corpo, você precisa alimentar o espírito. E isso só vem através de Cristo, só vem conhecendo a palavra de Deus. E não dá para você ter intimidade com quem você não convive. Intimidade a gente só tem com quem a gente convive. E é o que Jesus mais quer que nós tenhamos com ele. Gaste tempo em oração. Você vai perceber que a palavra gastar já não vai fazer mais parte desse momento. Vai se tornar investimento, comunhão. E aí você vai ressignificando a sua vida no meio de tantas batalhas que a gente passa. Lembra, é quando você está fraco que você está forte. É quando estou fraco que aí eu sou forte. Eu vou fazer uma oração. Em seguida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu vou parar de gravar e aí vocês podem comentar como sempre, tá bom? Bondoso Deus, amado Pai, Senhor, graças te damos, Pai, por esse momento de unidade. Graças te damos, Pai, pelo teu mover. Graças te damos, Espírito Santo, por nos encher de coragem, de ousadia. Graças te damos, Espírito Santo, por revelar a tua palavra em nós.
Obrigado, Senhor, pelo sacrifício do teu filho na cruz. Nós somos completamente indignos, mas o Senhor nos ama tanto, que se o Senhor tivesse novamente que morrer por apenas um de nós, ainda assim o Senhor faria tudo de novo. E esse amor, absolutamente ninguém pode ter, ninguém tem, se não for tu, ó Senhor. É um amor que nos constrange. É um amor que nos faz refletir, porque nem dignos de abrir a Bíblia Sagrada e ler nós somos. Necessitamos de Ti, Pai, diariamente. Para cada segundo do nosso respirar, nós precisamos de Ti mais do que o ar que nós respiramos. Nós precisamos de Ti mais do que a comida que nós temos hoje. Nós precisamos de Ti mais do que a água que vamos beber para saciar a sede. Nós precisamos de Ti, Pai, muito, Pai. É imensurável. Não há palavras que nós possamos falar aqui juntos que possa declarar a necessidade que nós temos de Ti. Paizinho eterno, te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro. Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu. Não fomos nós que te escolhemos, Pai, nós sabemos disso. Mas foi Tu que teve misericórdia de nós e nos tirou do mar de lama que nós estávamos. Paizinho, te agradecemos tanto por essa misericórdia. Pai, te pedimos uma bênção especial pelas pessoas que não te conhecem, tanto os nossos parentes, como também das pessoas que de alguma forma não te conhecem ainda. Pai, queremos que teu amor alcance todos, assim como o Senhor deseja isso tão fortemente. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Que bom que seria que todas as pessoas pudessem ver a verdade, entender sobre ela. Pai, se há nesse momento alguém assistindo esse vídeo gravado, buscando por reconciliação, perdoa os seus pecados, Pai. Aceita ele de volta como teu filho amado. Perdoa, Pai, em nome de Jesus. Se há alguém agora aceitando o Senhor como Senhor e Salvador, se essa pessoa quer te aceitar como o Senhor e Salvador da vida dela, Paizinho, faz o teu mover, o teu agir. Em nome de Jesus, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Escreve os nossos nomes, Pai, no livro da vida. Pois próximo está o dia em que nós nos encontraremos no céu. Até lá, Pai, capacita-nos para pregarmos a Tua palavra, para levarmos a Tua palavra para todas as pessoas. Que nós possamos diminuir, o Senhor aumentar em nós. Que as pessoas possam olhar para nós, o Evangelho vivo, santificados na Tua palavra, pois sem santificação ninguém verá a Deus, ninguém te verá, Pai. Nos proporciona, Pai, sabedoria para seguirmos com as nossas vidas retas, com os olhos fitos em Cristo Jesus, até o final, até completarmos a nossa carreira, guardando a nossa fé. Paizinho, por fim, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, não a nossa. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Nós nos submetemos, Pai, a Ti, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, faz a Tua vontade até a volta do Teu Filho amado, provendo o pão de cada dia, tanto espiritual quanto físico,
É o que nós oramos, Pai, te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, o leão da tribo de Judá, resplandecente estrela da manhã. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém.